Hoje nós vamos fazer uma breve revisão acerca das provas operatórias. Como nós vimos em sala de aula, provas operatórias são provas e testes que são aplicados junto à criança, adolescente, ao sujeito que está sendo investigado durante 2 ou 3 sessões posterior à sessão de EOCA. Para a realização das provas operatórias, nós fazemos uso de alguns materiais e instrumentos como massa de modelar, caixas, palitos, líquidos, tubos, fichas, entre outros materiais que vão variar de acordo com a prova que vai ser aplicada, bem como de acordo com a idade daquele sujeito que está sendo investigado. As provas operatórias, elas se dividem em 5 grupos: provas de conservação, provas de classificação, provas de espaço, provas de seriação e provas de pensamento formal. Cada um desses grupos vai ser composto por determinadas provas específicas que vão ter um formato específico e que vão estar direcionadas a uma determinada faixa etária. Um exemplo, as provas de seriação, elas vão ter o formato de análise de pensamento lógico relacionado à seriação, e elas vão estar direcionadas às crianças de 6 e 7 anos de idade, certo? E assim vai acontecer com as demais provas que compõem os grupos que a gente mencionou. Cada um vai ter um formato, cada um vai estar direcionado a determinada idade. Essas questões nós aprofundamos na aula presencial e vocês podem dar uma analisada, uma revisada ao ler da página 44 e 45 da nossa apostila. Compreendido isso, a gente precisa entender qual o objetivo principal das provas operatórias. As provas operatórias, elas têm como principal objetivo verificar, analisar o nível cognitivo daquele sujeito que está sendo investigado. E compreender e perceber se há uma defasagem cognitiva em relação à sua idade cronológica. Muitas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, crianças e adolescentes, eles possuem uma defasagem cognitiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não desenvolveram as habilidades e competências próprias de sua idade. Um exemplo, uma criança de 8 anos de idade. O que é que se espera de uma criança de 8 anos de idade? No mínimo que ela consiga ler fluente, que ela consiga fazer a diferenciação de letras e sílabas, que ela consiga fazer a separação silábica, que ela consiga fazer contas simples, certo? Então é isso que se espera de uma criança de 8 anos de idade. Se ela não conseguir desenvolver essas habilidades, então a gente leva a uma análise acerca da sua defasagem cognitiva. Por quê? Porque a idade cronológica daquela criança, ela está em desacordo com a sua idade cognitiva, ou seja, ela não desenvolveu as habilidades e competências que ela deveria desenvolver naquela fase de desenvolvimento. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou saber quais as habilidades e quais as competências que uma criança, um adolescente, ela deve desenvolver em cada faixa etária? Nós, enquanto psicopedagogos, nós precisamos ter o conhecimento e o domínio de alguns conceitos, de algumas teorias. Dentre essas teorias e conceitos, uma teoria que é muito importante, que a gente analisou nas diversas disciplinas do curso, nos diversos momentos, é a teoria de desenvolvimento de Piaget. Lembra aquela teoria que é composta por os 5 estágios de desenvolvimento, os 4 estágios, na verdade, de desenvolvimento: sensório motor, que vai de 0 a 2 anos de idade; pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos de idade; operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos de idade; e o operatório formal, concreto formal, que vai de 11 anos a mais anos, né? Então, a gente precisa ter o domínio das características próprias de cada uma dessas fases, de acordo com Piaget. A gente precisa também entender e dominar as fases da leitura e da escrita. Se a gente precisa identificar se a criança está no nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. A gente precisa identificar as características próprias de cada uma desse nível, compreender, ter o domínio sobre essas características. A gente precisa também compreender e ter o domínio, enquanto psicopedagogo, dos distúrbios que interferem no processo de aprendizagem, como dislexia, descalculia e todos os outros, entender como eles se relacionam e como eles interferem no processo de aprendizagem. Então, são esses os conhecimentos básicos que nós precisamos para nós fazermos uma análise não só das provas operatórias, mas também dos diversos testes, entrevistas e provas que são aplicadas durante o processo de avaliação diagnóstica com a criança e com o adolescente.
certo? A gente pode se perguntar, mas durante a prova operatória, o que é que eu vou anotar? O que é que eu vou perceber? A gente precisa anotar e perceber as respostas do sujeito, suas reações, seus argumentos, a forma como ele reage ao novo. Então, é isso que a gente precisa anotar e perceber durante a avaliação. E o que é que eu vou avaliar, Priscila, na prova operatória, no desenvolvimento daquela atividade? O que é que eu posso avaliar? A gente, como foi mencionado, a gente precisa avaliar se há uma defasagem cognitiva na aprendizagem daquele sujeito. Ou seja, se a idade cognitiva não está relacionada ou há uma discrepância com a sua idade cronológica. Para isso, nós precisamos analisar e identificar, durante a realização da prova operatória, quais dos 3 níveis aquele sujeito se encontra. Se ele, ao desenvolver a prova, ele não conserva, se ele está no nível intermediário ou se ele conserva. Como é que eu sei que ele não conservou? Quando ele não consegue responder aquilo que é perguntado durante a realização da prova. Quando ele não consegue perceber as modificações que são realizadas. Quando ele não consegue identificar as semelhanças e as diferenças. Então, ele não conservou. Quando é que ele está no nível intermediário? Quando ele oscila. Quando ora ele consegue responder, quando ora ele não consegue responder. Quando uma vez ele consegue perceber as diferenças e as semelhanças e quando outras vezes ele não consegue. Então ele está no nível intermediário. E quando é que ele conserva? Quando ele consegue responder de forma coerente, de forma correta as perguntas que lhe são solicitadas, que lhe são feitas, quando ele consegue perceber as diferenças e as semelhanças durante a realização da prova, quando ele consegue perceber as modificações, então ele consegue conservar. Então, são esses os elementos básicos que compõem a prova operatória. São esses conhecimentos que nós precisamos ter para realizar as provas operatórias, certo? Eu sugiro que vocês dêem uma lida, dêem uma revisada a partir da página 41 à página 97 da nossa apostila base, que lá vai estar todos esses elementos de forma mais aprofundada, certo? Beijos e abraços e até a próxima!